Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? O meu dia hoje foi um dia atípico. Hoje, durante o dia, eu me senti um pouco constrangido, meio sem lugar. Alguém já se sentiu assim? Parece que está meio perdido, sem lugar. Eu sei que vocês estão olhando e pensando assim, mas pastor passa por isso? É um ser humano. Tem dia que parece que nada tem jeito, nada tem lugar, né? Aí o que a gente faz? Chora, ora, vai para o monte e busca a Deus, né? Para que nós possamos ser consolados, né? Porque Ele tem consolo para nós. Abra suas Bíblias comigo, o livro de Atos. Vamos meditar na palavra do Senhor, ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Livro de Atos. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Eu meditei durante essa semana nessa palavra e Deus falou muito comigo através dessa palavra. É uma palavra que nos confronta, é uma palavra que nos dá direção e é uma palavra que fala aos nossos corações. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Amém. Os irmãos possam sentar glorificando, dando glória a Deus. Amém. Eu destaquei uma frase que está no versículo 4, né, que fala para nós, né, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando o Senhor me levou nessa palavra, eu meditando, falando com o Senhor, orando, aí ele me trouxe uma pergunta, né? Será que nós estamos entendendo errado aquilo que nós ouvimos na igreja? Aquilo que é ministrado na igreja para cada um de nós? Será que nós estamos entendendo? Ou será que está havendo alguma distorção? Será que eu não estou entendendo o que está sendo? Será que é alguma distorção ou eu não estou entendendo, né? A palavra está sendo ministrada certinha, mas é eu que não estou captando. Porque quando nós prestamos atenção, né, no que é ministrado, a nossa compreensão do que acontece dentro da igreja, ela pode nos levar a alguma situação. Nesse mesmo capítulo, no versículo 12, nós temos, né, alguma situação que diz assim, ó, o 12. Todos atônicos e perplexos. Quem são esses todos? As pessoas ali, fora os discípulos e os apóstolos, que estavam em torno de 120, mas tinha várias pessoas ali, e aquelas pessoas que quando ouviram aquele mover, quando viram eles falando em língua e coisas diferentes, algumas pessoas ficaram atônitas. O que é atônito, né? São pessoas que começaram a admirar, né? Ficaram espanto diante de algo extraordinário. Ou seja, então assim, tem pessoas que às vezes vêm na igreja,
vê o mover de Deus e fica, né, tipo assim, diferente, como que Deus está usando, como que Deus está trabalhando na vida dessas pessoas. Mas ali tinha pessoas também que ficou perplexo. O que é perplexo? O que eu estou trazendo para os irmãos é dicionário, né? São pessoas que ficam confusas, em certa dúvida, ou sem saber o que fazer. O que é isso? O que eu tenho que fazer? Para onde que eu vou? Nós temos que tomar cuidado, porque se eu ficar perplexo com o que está acontecendo na igreja, eu não vou estar entendendo. E se eu ficar também um pouco só atônito, não prestar atenção, eu posso até achar que é algo extraordinário, mas eu não vou conseguir pôr em prática. Mas ainda tem no versículo 13 algo que às vezes nos leva a fazer. Que fala, né, o versículo 13 diz assim: outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Ou seja, às vezes nós não entendemos o mover do Espírito Santo de Deus, e às vezes nós confundimos, e às vezes nós tecemos palavras ou comentários que às vezes não é providencial para aquele momento. Eu há de concordar com os irmãos que há algumas situações em que há alguns exageros, né? Mas a gente não pode levar tudo por este lado. Para nós entendermos o que eu vou ministrar, eu quero trazer uma ilustração. Tem um pastor, ele é presbiteriano, chama Jeremias, ele conta, eu vou contar o fato que ele contou e vou trazer, né, a moral da história, como se diz, sobre esse assunto. Ele é um presbiteriano, para quem não sabe, presbiterianos são os reformados, são os calvinistas, né? Nós somos pentecostais, eles são as pessoas mais comedidas com relação a nós. E ele conta que ele recebeu 3 amigos e convidou eles para ir numa igreja. E como não tinha culto na igreja dele naquele dia, ele foi numa igreja pentecostal. Aí, né, vocês imaginam alguém que é reformado dentro da igreja pentecostal. E a hora que ele chegou, ele fala que a igreja já estava bastante cheia, então não teve jeito dos 4 sentar juntos. Então cada um sentou num local diferente. E ele conta que quando ele foi para a igreja, que ele chegou lá e falou: se o culto for bom, eu vou dar uma oferta gorda. São palavras dele, tá, irmão? Não é minha, não, tá? Se o culto for mega, né, que é negócio bom mesmo, eu vou dar uma oferta gorda na igreja. Aí Zé que sentou, aí que e tem coisas que ele fala que ele não gosta, eu também tenho coisas que eu não gosto, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo, né, irmãos? E aí que a primeira coisa que a pessoa que está dirigindo o culto ali começa a falar, né, é que olha para o seu irmão, fala que seu irmão é lindo. Olha para o seu irmão, fala que ele é o fofinho de Jesus. Olha para o seu irmão, fala que ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo. E ele que já balançou a cabeça. E aí o povo cantava, de novo, a pessoa que está dirigindo, fala para o seu irmão, toca no ombro dele, fala que ele é lindo. Dizer que foi mais misericórdia, gente. Aí dizer que terminou ali o louvor, passou aquela passagem e veio o rapaz para pedir os dízimos e oferta, a pessoa que ministrava. Aí que quando a pessoa lá pegou o microfone, a primeira coisa que ele falou foi: você tem roubado ao Senhor. Dizia que falava assim: não, eu não roubo ao Senhor. Você tem roubado a Deus. Ele fala: não, eu não roubo a Deus. Você é ladrão. Tudo que você tem no bolso, você vai dar hoje, porque hoje você vai contribuir na igreja para você parar de roubar a Deus. Ele falou: não sou ladrão. E diz ele que não ofertou. E passou esse segundo período e começou a palavra. E segundo os reformados são muito estudiosos, eles são muito aprofundados na palavra, e eles diziam que a palavra era mais ou menos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas vocês sabem, né, meu irmão, o Senhor é o nosso pastor e não vai faltar nada para nós. A Bíblia, ela é muito profunda: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Diz que foi meia hora dessa forma. Orou, encerrou o culto, aí que eles saíram para fora, os 4, né? Aí que ele, para dizer assim, dizer que nervoso, irritado, dizer que para dar um choque ali nos irmãos ali, né? Ele falou: que culto maravilhoso, né? Diz que quando ele falou que culto maravilhoso, diz que o primeiro já falou: que é isso? Quando aquele irmão falou que
você é lindo. Deus está falando que eu senti Deus falando que eu sou lindo, que eu sou uma pessoa especial para Ele, que eu tenho que ter uma transformação para que eu continue sendo lindo diante do Senhor. Aí o outro já começou a chorar, o segundo, já começou a chorar naquela situação ali e falou assim: nossa, quando ele falou que eu sou ladrão, eu tenho roubado a Deus. Tem 6 meses que eu não dou um centavo na igreja. Eu tenho mesmo roubado a Deus. Você que ficou olhando e o outro falou: rapaz, mas que palavra profunda. Eu nunca tinha prestado atenção que Deus é o meu pastor, que é Ele que vai me conduzir, é Ele quem vai me levar aonde tem que ir. Você que ficou assim olhando, um chorando, o outro, todo mundo assim numa alegria e ele todo corroído por dentro, achando ruim aquela situação, dizendo que ele começou a chorar. E quando ele começa a chorar, ele fala para Deus em oração: Senhor, a água da vida derramou ali, derramou lá, derramou acolá, e não derramou sobre mim. Que quando eu for para o culto, Senhor, independente de quem seja o pregador, se o Senhor precisar de um para ser ministrado, que seja eu. Vocês sabem por que o pastor Del está trazendo essa ilustração desse pastor, um pastor famoso, um pastor da igreja grande? É porque às vezes nós vamos para a igreja, nós viemos para a igreja, nós chegamos aqui, nós sentamos, nós ouvimos a ministração ou parte da ministração e nós vamos embora para casa do mesmo jeito que nós viemos. É porque às vezes nós estamos tendo preferência por preleitores. Eu gosto é quando é o pastor dela. Não, o pastor dela, a palavra dele é muito difícil. Eu gosto da pastora Renata, que ela fala mais fácil. Não, é a missionária Leia, a irmã Jéssica, é o irmão Henrique. Algumas pessoas têm preferência, e por ter preferência, às vezes nós nos tornamos surdos para os outros, e não recebemos a água da vida, não recebemos o Espírito Santo do Senhor sobre nós, e não há transformação em nossas vidas. Eu estou trazendo esse despertamento para nós, porque nós temos que ouvir a palavra do Senhor, mas nós temos que deixar a palavra do Senhor trabalhar em nós. Mas se nós tivermos rejeição a quem está ministrando, a quem está louvando, a quem está orando, nós não vamos ser ministrados. A água da vida não será derramada sobre nós. Ela vai derramar sobre um, sobre outro, e nós vamos sair da mesma forma que nós entramos na igreja. E hoje a palavra para nós, que eu quero trazer, é isso aqui, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Por que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus? Porque eles estavam ali preparados, o coração estava ansioso por uma promessa. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele falou: vou enviar-vos o Consolador. Eles estavam ali esperando. Agora, às vezes, nós estamos vindo para a igreja, mas nós não estamos tendo esperança. É como se hoje é domingo, é dia de ir na igreja. Como assim? Hoje é domingo, é dia de ir na igreja? Não, irmãos, a vida não é assim, não. Nós temos que nos preparar, nós temos que ter esperança dentro de nós, esperança que nós vamos morar no céu, nós vamos ter uma vida eterna com Cristo Jesus, esperança que uma outra situação que pode estar acontecendo na nossa vida vai mudar. E nós não estamos tendo essa esperança, nós não estamos buscando. Só que para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, os irmãos estão vendo essa garrafa d'água, né? A minha. Aparentemente, ela não cabe mais água, né? Ó, a água está aqui. Para nós sermos cheios do Espírito Santo do Senhor, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos esvaziar. Nos esvaziar das coisas que têm nos prendido. Porque às vezes nós estamos buscando, nós estamos vindo na igreja, nós estamos orando na madrugada, nós estamos indo ao monte, nós estamos falando com Deus, nós estamos clamando a Deus, mas nós estamos cheios das coisas do mundo. E a palavra do Senhor nos fala em Mateus 9:17, fala em Lucas também, fala em Marcos, que não se põe vinho novo em odres velho. Porque o odre não vai aguentar. Então, para colocar algo novo dentro de nós, para que o Espírito Santo do Senhor venha nos encher, nós temos que primeiro ser esvaziados.
esvaziar das coisas do mundo, esvaziar das coisas que têm nos prendido, esvaziar das nossas ansiedades, das nossas tristezas, das nossas mágoas, às vezes até da nossa ira. Só que nós não estamos conseguindo. Nós estamos vivendo uma vida, parece que mais ou menos, como diz o povo, vendendo um café da manhã para comprar o almoço, aí vende o almoço para comprar a janta. Nós não estamos sendo firmes, fiéis na palavra do Senhor. Enquanto, irmãos, nós continuarmos cheios das coisas do mundo, cheios das coisas que não pertencem a Deus, nós não vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem como. Não tem como nós servirmos a dois deuses, não tem como nós sermos cheios se nós já estamos até a tampa de coisas do mundo, de preocupação do mundo, de situações do mundo. Nós estamos deixando as coisas do mundo nos envolver. Antigamente, os irmãos, onde eu fui criado, um pouco os pentecostais, eles falavam para nós que a gente tinha que tomar muito cuidado, porque o inimigo queria nos tirar da igreja. Ele queria nos afastar da presença de Deus. E é mesmo, se tirar você da igreja, se você sair dessa comunhão, de estar perto, de conversar com o irmão, você vai esfriar. Só que hoje o inimigo não está mais querendo tirar ninguém da igreja. Ele está só distraindo. Ele está colocando distração nas pessoas. E as pessoas permanecem dentro da igreja, mas não estão crentes. Não estão cheios da presença de Deus, não estão realmente buscando a Deus, irmãos. Nós temos que nos permitir ser moldados, ser transformados. E uma das formas, que nós demonstramos que nós temos frutos é quando o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo não habitar em mim, eu não vou dar fruto, irmãos. Tem uma passagem, acho que é Marcos 11, que fala que o Senhor Jesus foi até uma figueira bonita, cheia de folhas, e ele procurou fruto, e não tinha fruto. E ele mandou que ela secasse, ela secou. Mas é interessante que tem essa passagem em outros locais, a gente lê, só fala assim, a figueira não tinha fruto, e ela estava bonita, tipo assim, parecia que era crente, mas não tinha fruto, e ela secou. Só que quando nós lemos em Marcos, nós somos despertados que em Marcos fala assim que não era tempo de figos. Mas como assim não era tempo de figos? Por isso. Não era tempo de fruto, mas ela estava se amostrando, ela estava aparecendo. Ela parecia ser crente, mas não era. E às vezes nós temos pessoas que ainda estão assim dentro da igreja, irmãos, que estão vivendo de aparência. Está vindo na igreja só porque, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que dizimar, porque aí eu não perco a minha bênção. Eu tenho que fazer isso, porque senão aí eu não perco. Não, irmãos, você tem que ser crente, você tem que ser cristão, você tem que permitir ser transformado, você tem que permitir ser moldado, ser lapidado, porque senão vai ser perca de tempo, irmão. Enquanto nós estivermos com as nossas mentes embriagadas pelo mundo, com a nossa mente embriagada pelo celular, pelas coisas que não agradam a Deus, irmão, nós não vamos ter transformação em nós. Nós não vamos ter transformação. Nós não vamos ser moldados, mudados. E sem essa mudança, sem essa transformação, nós não vamos para o céu. Esse é o porém. Se nós vivermos uma vida de qualquer forma, nós não vamos para o céu, irmãos. Tem uma passagem em Mateus que eu leio ela, eu entristeço. E aquela passagem ali, ela é para crente. Quando fala que, Senhor, em teu nome nós expelimos demônio, em teu nome nós fizemos milagres. Apartai-vos de mim. Aquilo ali é para crente, irmãos. Pessoas que não foram transformadas, pessoas que viveram como cristãos só de casca, só de aparência, só a roupa de crente.
Nós temos que nos permitir essa mudança de comportamento, mudança dentro de casa, mudança no trabalho, porque senão nós não seremos cheios do Espírito Santo, nós não vamos dar frutos. Eu tenho uma pergunta, né, que eu faço ela sempre para mim. Tudo que eu faço, falo e vejo em casa, eu faço, falo e vejo na igreja? O que você olha no seu celular lá, você tem coragem de abrir ele aqui para nós olhar um pouquinho no telão? O que você assiste na sua televisão, em casa, quando você está lá, você tem coragem de colocar aqui no telão para nós todo mundo ver? Eu tenho. Eu tenho. Não é porque eu sou melhor, não. É porque eu me espanco. Eu me espanco. É porque eu decidi que eu quero ir para o céu. Eu quero morar com Cristo. Quando eu vejo que algo está me dominando, entendeu? Eu brigo comigo mesmo. Eu vi isso algum tempo atrás, nesse sentido dessa pergunta que eu fiz, se as mesmas coisas que nós fazemos em casa, se pode ser feito na igreja. O pastor chegou na igreja, isso é alguns anos atrás, não é de agora, e pediu o rapaz do som lá, né, que colocasse a imagem. Na hora que ele subiu no altar, colocou a imagem, ele ficou de lado olhando, e era aquela, eu não sei o nome dela hoje não, mas eu sabia, da Globeleza dançando no carnaval. Lá, 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 lá. Aí que os irmãos já fechou a cara, uns ficou assim, o que é isso, o que é isso? E ele pegou o microfone e perguntou, falou, na igreja não pode, né? Mas na sua casa, a televisão fica ligada o dia inteirinho no carnaval e a neguinha sambando lá e vocês passando para lá, para cá e vendo. Em casa pode, na igreja não. Não pode haver diferença. Da mesma forma, o meu comportamento como cristão, ele tem que ser igual em todos os lugares. O que eu sou aqui dentro da igreja, eu tenho que ser em casa com a minha esposa, com o meu filho, eu tenho que ser com meus irmãos. Eu tô mexendo um negocinho aqui no celular, mas meu celular tem senha. Para quê? Que senha? Deus está vendo, irmão. Deus está vendo e vai cobrar. Esse é o porém, vai cobrar. Não adianta. Porque às vezes a gente quer, não, porque... não, irmão. Problema. Nossa, o meu problema não é minha esposa, não é meu filho. Ah, está me panjando. Não, não. É o que Deus vai me cobrar, não é eles, não. É Deus. É Deus que vai pegar, eu faço, e Deus vai pegar você na curva. Que aí a gente fala assim, mas, pastor, como que eu sei que eu estou certo? Tem uma expressão que fala assim, ó, você quer ver se um prédio é certo ou torto? Faz um reto perto dele, né? Se o prédio for torto, você vai ver a diferença de um e do outro. E a expressão que eu uso é simples. Quando você está no seu local de trabalho, quando você está conversando com pessoas na rua, o assunto de pessoas ímpias, entende, irmão? Não estou falando um assunto com um cristão. Você está lá no seu local de trabalho, tem 3, 4 pessoas ímpias, você está ali conversando, não tem como você não estar ali. Aquilo que é falado ali, tanto entre homens como entre mulheres, é normal para você? Você acha que está tranquilo? Aqueles xingamentos, aquelas palavras de duplo sentido, é normal? Se você acha que é normal, você ainda não é crente. Você ainda não é cristão. Você ainda não se converteu. Se eu achar que é normal, eu ainda não me converti. Nós temos que prestar atenção, irmão. A nossa base é Cristo, é a palavra de Deus. Nós fomos edificados nessa base aqui, ó, como cristãos. O nosso referencial não é o mundo, o nosso referencial é Cristo. Ah, mas fulano ali veste uma roupa legal. Não, irmão. Palavra de Deus. Ah, mas fulano tem um vocabulário. Cuidado, irmão, com esse vocabulário. Eu tenho dificuldade, que eu falo, às vezes, quando eu acho uma determinada roupa, eu compro lá 2, 3 calças igual, a mulher fala assim, mas pra que esse tanto de calça tudo igual? Eu falo, porque não acha calça para homem mais, né? É a coisa mais difícil.
Eu cheguei aqui na IELS há muitos anos atrás, que eu compro roupa mais em Goiânia agora. Cheguei na IELS ali e falei, moça, eu queria uma calça. Ela mostrou as calças, as canelinhas, igual isso aqui, ó. Com um punho de... Ela mostrava outra, eu falei, não, moça, não tem uma calça. Eu não sabia falar calça reta, né? Não entendi que tinha que falar reta, né? Eu não sabia. Aí eu falei, moça, você não tem calça para homem, não? Então, assim, mas por que as roupas hoje estão modificadas? Eu falando nas conversas, a gente, o que a pastora fala às vezes aqui, né, que a gente conversa muito sobre vários assuntos em casa, o porquê de alguns nomes de roupa, o porquê que as roupas são feitas assim, são feitas... A maioria das roupas dos estilistas, pessoas que desenham, são homossexuais. São pessoas que adoram o ocultismo. Eles trazem isso para o trabalho deles. Então eles não querem uma sociedade normal. Eles querem uma sociedade depravada. E se nós não prestarmos atenção no que a palavra de Deus ministra ao nosso coração, no que a palavra de Deus fala conosco, nós vamos andar igualzinho o mundo, irmãos. Vamos andar igualzinho o mundo. Alguns anos atrás eu estava em Goiânia, em Goiânia não, em Anápolis. O Júnior estava, tinha um outro irmão conosco ali num Masbraco, um encontro só de varões. E o rapaz levantou cedo no domingo, parece que era na segunda, que era feriado para mim. Aí foi vestir a roupa no alojamento masculino ali. Eu fiquei encabulado. O homem é pastor do nosso ministério. Ele ficou quase uns 5 minutos pelejando para subir a calça. Ele puxava a calça não passava no calcanhar. Eu falei, irmão, passa óleo. Não tem lógica, irmão. Homem se veste como homem, mulher se veste como mulher. Tem umas roupas que, me perdoam, irmãos, é indecente, tanto para homem quanto para mulher. Que às vezes a gente olha, tipo assim, tá bom, não tá não, irmão, nós estamos imitando o mundo. Se eu estou imitando o mundo, as coisas do mundo estão entrando dentro de mim, estão entrando dentro da minha casa. Às vezes nós vamos para a igreja, né, para ter um culto espetaculoso, mega. Aí chega aí, o pastor fica falando essas coisas. Mas é porque, irmãos, a palavra de Deus, o evangelho, ele é puro e simples. O evangelho é simples. O evangelho não tem nada de miraculoso, tem que dar 3 piruletas para cá e para lá, 2 saltos. Não. O evangelho de Jesus, ele é sim, sim, não, não. O Antigo Testamento é sim, sim, não, não. Faz assim e vai obter a salvação. Não fez, é maldição. Onde é que está isso? Lê Deuteronômio 28. Bênçãos pela obediência e maldição pela desobediência. É simples. Só porque nós, às vezes, ficamos procurando. Né? Aí, ó, que vai embora, fala, o culto não foi bom, né? Foi meio frio. Pastor, parece que hoje está meio nervoso, né? Fala um tanto de coisa, né? Não, irmão. É porque nós temos que nos posicionar como servos de Deus, como cristãos, como homens e mulheres fiéis a Cristo. Nós não podemos ser confundidos. Porque às vezes nós nos permitimos nos misturar, ser todo mundo igual. Se eu sou igual a todos, eu não estou sendo cheio do Espírito Santo. Eu acho interessante que fala assim, ó, todos ficaram cheios, todos. Aí, hoje, às vezes acontece, né? Pinga aqui, pinga ali. Por quê? O que está faltando em nós? Será que é busca? Será que é entrega? Será que é intimidade com o Pai? Será que é uma postura nossa? Porque às vezes, irmão, a gente vê pessoas que oram anos. Eu sei que nem tudo Deus vai fazer assim, não vai, assim, ora anos pedindo alguma coisa, ora anos em prol de uma situação e às vezes não resolve, ou resolve mais ou menos. Mas você já viu que tem irmão que dobra o joelho hoje, amanhã a porta está aberta? Por que será? Será que é porque a pessoa tem uma vida de obediência? Será que é porque Deus tem preferência? A palavra de Deus não fala que ele tem preferência. Fala que se é filho, ele trata igual. E às vezes nós não conseguimos
ver, né, o que é que Deus tem para nós. Quem tem o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, essa frase, só essa frase que eu marquei, né, de 6 versículos eu marquei essa frase: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus não precisa, às vezes, de milagres para poder caminhar. Não precisa de ficar ouvindo revelações para poder caminhar. Porque tem pessoas, irmão, me desculpa, mas é uma verdade, que só caminha através de revelação. Você dá uma revelação pelo hoje, ele dá uma pomadinha e começa, quando a feira começa a esmurecer, tem que falar, ó, Deus mandou falar para você. E ele... A maior revelação nossa, irmão, é isso aqui, ó. Palavra de Deus. Essa aqui é a nossa revelação. É isso aqui que foi deixado para nós como revelação. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando os hebreus saíram do Egito, eles tiveram todo tipo de revelação. Água saindo da rocha, mar abrindo. Durante o dia o sol quente tinha uma nuvem que fazia sombra para eles. De noite estava frio, tinha uma coluna de fogo. Eles colhiam maná cedo, de tarde tinha codornizes. O que mais que esse povo queria? Morreram todos no deserto, acima de 20 anos. Porque eles queriam viver só de milagres. Eles não queriam ser obedientes ao que Moisés estava instruindo. Eles não queriam ver a palavra, ouvir a palavra, ser ministrado pela palavra. E às vezes nós vemos isso também dentro da igreja, irmãos. As pessoas que só andam através de milagre, através de uma situação. A palavra de Deus nos fala em Romanos 12 que o nosso culto é racional, é com a razão. E alguns de nós colocamos 100% da emoção no culto. 100% da emoção no culto. E não é isso. Não é isso que a palavra transmite para nós. O significado de adoração, né, de veneração, de dedicação. É aquilo que nós entregamos para Cristo, é aquilo que nós entregamos a Deus, é aquilo que nós fazemos quando nós estamos com o nosso foco em Cristo Jesus. Agora, quando nós desviamos o nosso foco, quando nós tiramos a nossa vista, nossos olhos do alvo que é Cristo, aí nós não estamos mais sendo cheios do Espírito Santo de Deus, nós não estamos tendo o mover de Deus nas nossas vidas. Porque quando a palavra de Deus é ministrada aos nossos corações e nós temos o Espírito Santo de Deus, nós entendemos o que Deus está falando conosco, irmãos. De uns dias para cá eu ando um pouco cabisbaixo, um pouco, igual eu falei para os irmãos, assim, parece que está faltando alguma coisa. Não é porque eu tenho visto o esfriar da igreja. Não estou falando da nossa igreja, não, irmão. Estou falando o esfriar. Pessoas que eu conhecia, que era crente, aí hoje está postando quadrilha, que é festa não sei de quê, que fulano promoveu. Eu falei, rapaz, o cara era crente, fazendo grupo, colocando eu lá, exigindo que eu colocasse uma palavra lá todo dia. Hoje o cara está em quadrilha. As pessoas estão esfriando, as pessoas estão perdendo o amor à palavra de Deus, o amor a Cristo. E isso me entristece como cristão. Porque eu estou vendo o cumprimento das palavras, a palavra de Deus, mas eu não queria que fosse dessa forma, irmãos. Pessoas velhas, pessoas conhecedoras das palavras, eu falo, tem pessoa que está dentro da igreja que está quase caindo o cabelo aqui, de tanto pôr a mão na cabeça dele, orar por ele, e ele não passa por uma transformação, ele fica um tempo na igreja fazendo de quanto que é crente. Porque ele não é transformado, ele não é mudado. Ele vai para a igreja, ele se batiza, ele participa da ceia, ele é dizimista, ele é ofertante, às vezes ele é até do altar, mas ele continua com o ego inflado. Ele continua achando que ele é alguma coisa. Ele continua achando que ele pode ser melhor do que as pessoas.
Eu fico triste, irmão. Às vezes você vai conversar com a pessoa, fala assim, fulano, tem que parar com isso aqui não é de Deus. Você conversa macio com a pessoa, educado, né? Ah, tá difícil, eu nasci assim, cresci assim, vai morrer assim, vai pro inferno assim. Nós temos que mudar, nós temos que permitir a mudança nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que permitir essa mudança, essa transformação. Nós temos que deixar de ser turrão. Eu fico olhando, tem pessoas que, tem crente que ele é manipulado por pessoas. A pessoa fala os tem para eles. Não, crente não é manipulado. Crente é conduzido pela palavra, ele é direcionado pela palavra de Deus. Ele não se permite. Ele não se permite conversinhas no ouvido dele, ele vai para qualquer lado. Não, irmão. O crente ele é fiel à palavra. Fiel à palavra do Senhor. Nós temos que ser fiel à palavra do Senhor. Tem pessoas que tentam manipular, e a maioria das manipulações que vem sobre nós são pessoas com pensamentos escusos, ou seja, com intenções escondidas. Presta atenção quem está do seu lado, quem anda do seu lado, quem está se chegando a você, se é crente, se é pessoa que vai te ajudar. Eu, no começo do meu ministério como obreiro, não como cristão, mas como obreiro, eu fui muito questionado. Eu falava que eu era questionado, porque eu sempre fui assim, meio arrepiado. Eu não aceitava qualquer coisa, eu não engolia qualquer coisa. E tinha um pastor que ele me pedia muita coisa, eu achava engraçado. Entendeu? Eu estava aqui ministrando, né, ele olhava para mim, ô presbitério, diácono Del, estou precisando do micro-ondas vermelho. Eu sentado lá da esposa, eu só sorria. São pessoas que te manipulam, ou tentam te manipular. Mas como eu para ele, né, a palavra que falou foi interessante, né, que ele usou uma palavra para alguém que eu era uma pessoa difícil de lidar. Eu achei interessante, porque esse difícil de lidar é porque eu não me conformo com as coisas que determinadas pessoas querem impor para mim. Se tiver dentro da palavra de Deus, vamos caminhar junto, mas se não tiver, eu não aceito. Aí ele falou que eu era difícil. Eu falei, obrigado. Eu aceitei como elogio. Seja difícil, irmão. Quando alguém chegar para falar no seu ouvido, se não for da palavra de Deus, seja difícil. Faça-se de difícil. Aceite isso como elogio. Não permita se agradar a todos que estão à sua volta. Porque quando se agrada a todos que estão à sua volta, você pode ter certeza, você vai desagradar a Deus. Se você começar a agradar um e outro, você vai desagradar a Deus. Não desça da onde você está. Não saia da onde você está. Não mude o lugar que você está para agradar pessoas. Para ter pessoas ao seu lado, para ter amizade, para ter coleguismo, não. O meu principal amigo é Deus. É Deus, não é pessoas. Tem pessoas que às vezes querem só nos manipular. Porque tem pessoas que o tesouro deles, a vida deles é aqui na terra. Eles vivem aqui e só aqui. Eles não têm pretensão. Eles não pensam como nós cristãos. Eu não vivo pelo meu hoje. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para fazer a vontade de Deus. Porque o meu alvo é Cristo. O meu desejo, por qual eu luto todos os dias, é morar com Cristo. E para isso eu tenho que me permitir ser mudado, ser transformado. Para isso eu tenho que me permitir ser esvaziado, tirado coisas de mim. Dói, irmão? Tem hora que dói. Tem hora que eu escuto uns negócios, não vou nem olhar para ela que vai fechar a cara. Tem hora que eu escuto uns negócios da pastora assim, que eu falo, mas misericórdia, Senhor. Ela tira cada casca, cada lampo assim em mim, assim, ó.
Mas só que quando ela fala, eu vejo que eu preciso ser transformado, eu preciso ser mais crente. Porque o que ela está falando é verdade. Ela realmente é uma auxiliadora, né? Mas só que é uma auxiliadora assim, mais bruta, sabe, irmão? Que não faz a outra feliz, não tem músculo, não tem força, mas a palavra. E eu louvo a Deus. Porque eu gosto de pessoas do meu lado que me confrontam. Eu não gosto de pessoas que me bajulam. Eu não gosto, de verdade. Entendeu? Eu não gosto que. Ah, não, 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 não. Porque o verdadeiro amigo seu aqui, ele te fala a verdade. O verdadeiro amiga sua, que ela te fala a verdade. Porque Cristo falou para nós a verdade, deixou para nós a verdade. E para nós conseguirmos viver nessa verdade, nós temos que ser quebrantados, lapidados e humildes. Porque alguns de nós temos dificuldade de ser humilde. Nós temos, às vezes, tem pessoas que o esposo ou a esposa, vice-versa, vai falar alguma coisa ali, porque nós cometemos erro, irmão. Nós falhamos, nós não somos perfeitos. E às vezes, quando nós somos chamados, né, vamos dizer assim, chamada de molestação, como é que o pastor lá fala? Presta atenção, quando a esposa dá presta atenção na gente, ele cresce, né? Ué, quem que você está achando que você é? Não, irmão, lembra? Ela está falando para o seu bem, para que a palavra do Senhor se cumpra em sua vida. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Às vezes nós ouvimos algumas palavras na igreja um pouquinho mais dura, que a pastora prega macio, né? Misericórdia. Mas às vezes nós ouvimos e às vezes nós ficamos meio assim, né? Tipo assim, mas, irmãos, é para nós vermos aonde é que nós estamos errando, aonde é que nós estamos falhando, o que é que nós estamos deixando de fazer, o que é que eu estou fazendo em excesso, o que é que está faltando na minha vida, um complemento para que realmente eu seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que realmente haja uma mudança, uma transformação nas nossas vidas. Sem confronto, irmãos, ninguém cresce. Sem confronto, você não cresce. Não tem como, né, você crescer sendo afagado. Às vezes nós não observamos. Eu vi se eu não estiver enganado, ela é psicóloga. Ela falava que a diferença que te leva, que te faz crescer, que te faz ser alguém, é o tipo de vida que às vezes você tem. Que quando a gente fala assim, isso é natural, né? A gente fala assim, quando a gente vê um menininho muito manhoso, um rapazinho que cresceu ali muito, assim, manhoso, meninão e tal, a gente fala assim, isso é menino criado com vó, né? Por quê? Porque a avó, geralmente, ela o tempo todinho, só passando a mão na cabeça, né? Outra hora fala assim, isso é filho de mamãe, né? Que ó, que vai danar, não, deixa que eu cuido, esse aqui é meu. E às vezes a pessoa tem que ser confrontada desde criança. Tem que ser exprimida, tem que ser apertada, tem que colocar responsabilidade. Então, para nós crescermos como cristão, como servo de Deus, nós temos que ser confrontados. Eu quero fazer uma oração para nós neste momento. Isso para nós inclui eu também, né? Quero que os irmãos curvem sua cabeça. E o nosso pedido nessa noite, né, para Deus, é que Ele retira de nós, de cada um de nós, aquilo que tem nos enfraquecido, aquilo que tem tentado nos tirar do caminho dele. Se tiver pessoas, situação, ou talvez até lugares aonde eu estou, que pode estar me afastando da presença do Senhor, que Ele me mude de lugar, que Ele me troque de lugar.
Porque às vezes nós nos preocupamos demais, irmão, mas se eu sair daquele local de trabalho, eu vou passar privação. Mas se você às vezes não sair, irmão, depois no futuro você pode ir para o inferno. Essa é a verdade. Aquele lugar pode estar te contaminando, então você tem que prestar atenção na sua vida. Às vezes o que você está fazendo hoje está confortável para você hoje, mas o seu futuro pode ser triste, pode ser dolorido. Curve suas cabeças, começa a falar com Deus. Se tiver alguma situação na sua vida, traz à mente agora e pede para Deus tirar, limpar. Pede para Deus transformar, pede para Deus sanar. Se tiver alguma porta que tem que fechar, pede para Deus fechar. Se tem que abrir, pede para Deus abrir. Mas que haja transformação na vida, que haja um quebrantamento nos corações. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Papai querido, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, Pai. Nós ouvimos, nós entendemos, nós compreendemos, Pai, que para ser cheios do Espírito Santo do Senhor, cheio da presença do Senhor nas nossas vidas, Pai, nós temos que nos esvaziar, nós temos que tirar de nós, tirar da nossa vida, tirar do nosso lar, Pai, situações, coisas que têm nos atrapalhado, Pai, nós vivermos na presença do Senhor, tem nos atrapalhado nós servimos ao Senhor com fidelidade, com amor, com dedicação, com obediência. Papai, em nome do Senhor Jesus, Pai, pelo teu santo nome que nós pedimos, que nós clamamos, Pai, venha sobre nós, Pai, venha sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, Pai, vai trazendo transformação, Pai, vai trazendo mudança, Pai, oh Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, eu quero te pedir que nesta noite, Pai, o Senhor vai entrando nessas vidas, Pai, vai trazendo, Pai, um renovo, Pai, vai tirando aquilo que não pertence ao Senhor, para que possa, Pai, o Espírito Santo do Senhor habitar, Pai. Pai, limpa, Senhor, limpa, Pai, tira os empecilhos, Pai, tira tudo que não pertence ao Senhor, tudo que tem tentado, Pai, afastar os teus filhos da tua presença, Pai, tudo que tem desviado, Pai, situações, Pai, lugares, Pai, pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos, Pai, vai limpando, Pai, vai transformando, Pai, vai tirando os empecilhos, Pai, vai tirando tudo que não pertence ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Pai, nos ensina a caminhar na presença do Senhor, nos ensina a ser filhos, nos ensina a ser servos, nos ensina, Pai, a estar diante do Senhor, oh Deus amado, vai tirando de nós, Pai, vai tirando de nós, Pai, o orgulho, Pai, tira de nós a vaidade, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, tira, Pai, toda pressão, Pai, toda opressão, tudo que não pertence ao Senhor, Pai, que estiver tentando contra nossas vidas, Pai, o Senhor vai cancelando, o Senhor vai repreendendo, Pai, vai revogando, em nome de Jesus, Papai. Vai fazendo um mover nessas vidas, Pai, vai limpando, Pai, vai transformando, Senhor, Pai, nós queremos ser curados, Pai, nós queremos ser restaurados, Pai, nós queremos ser renovados, Pai, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, mas para nós sermos cheios do Senhor, para nós sermos cheios do Espírito Santo do Senhor, nós temos que nos esvaziar, nós temos que nos limpar, então tira de nós, Pai, tira, Senhor, tira as coisas do mundo, Pai, que tem nos cativado, Pai, vai afastando, Senhor, vai tirando, Papai, oh Senhor, que nós possamos, Pai, ser as mesmas pessoas, Pai, em casa, na igreja, na presença dos irmãos, na presença da família, Pai, que possa haver em nós, Pai, uma verdade, Pai, que possa haver em nós fidelidade, Senhor, que nós não tenhamos duplicidade, Pai, que nós não sejamos uma pessoa perto da família e outra pessoa só, quando estivermos só no veículo, no trabalho, Pai, que nós sejamos sempre cristãos, sempre crentes, sempre fiel ao Senhor, que nós possamos, Papai, cada vez mais, Senhor, buscar a presença do Senhor, que nós possamos, Pai, cada vez mais nos alimentar do Senhor, Papai. Oh, Senhor, renova, Pai, a nossa intimidade com o Senhor. Renova os nossos propósitos, Pai. Renova, Senhor. Traz sobre nós, Pai. Traz sobre nós alegria para servir ao Senhor, Pai.
Traz sobre nós o desejo de estar na presença do Senhor, o desejo de conhecer ao Senhor, o desejo de ter intimidade com o Senhor, papai. Traz sobre nós, Pai. Oh, Senhor, faz nascer em nós, Pai. Faz nascer em nós, Pai, a obediência, Pai. Faz nascer em nós, Senhor, a humildade, Pai. Faz nascer em nós, Senhor, a honestidade, papai. Oh, Senhor, que o Senhor olhe para nós, Pai, e nos veja realmente como filhos, Pai. Que o Senhor olhe para nós, Pai, e nos veja como verdadeiros, Pai, pequenos Cristo. Oh, Senhor, que eu seja exemplo, Pai, na igreja, que eu seja exemplo em casa, que eu seja exemplo na rua, Pai, que eu seja exemplo para todos, Pai, que me vejam, Pai, que eu possa realmente ser cristão, Senhor. Oh, Senhor, que eu nunca, Pai, venha abrir minha boca, Senhor, para ofender, Pai, para mentir, Pai, para falar, Pai, do alheio, Pai, para falar das pessoas, Pai. Que a minha boca seja algo, Pai, que pertence ao Senhor, Pai. Que a minha boca só fale de bênção, Pai. Que a minha boca só fale de aconselhamento. Que a minha boca só fale da palavra do Senhor, papai. Oh, Senhor, usa-me. Oh, Senhor, usa os teus filhos, Pai, para multiplicar o teu povo nesta terra, Senhor. Oh, Senhor, vai usando cada um dos teus filhos, vai trazendo sobre eles, Pai, a direção do teu Santo Espírito, ó Pai, para que eles possam se sentir, Pai, constrangido, Pai, para que eles possam passar por uma metanoia, por uma transformação de mente, Pai. Oh, Senhor, vai falando aos ouvidos, ao coração de cada um deles, Pai. Oh, Senhor, que eles possam compreender, Pai, o quão bom e maravilhoso é servir ao Senhor, o quão bom é estar na presença do Senhor. Oh, Deus Santo, Deus amado, ah, Santo de Israel, oh, como é bom, como é agradável sentir a presença do Senhor em nossas vidas. Como é bom saber que o Senhor está nos amparando, que o Senhor está nos cuidando, que o Senhor está nos direcionando. Oh, Senhor, que nós possamos cada vez mais ser fiel a Ti, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Pai, sermos guiados pela Tua presença, Pai. Oh, Deus Santo, Deus amado. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para nós ir embora. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela sua oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a tua santa e inerrante palavra, Pai. Pela oportunidade que o Senhor nos deu de servir ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de ser servo do Senhor, Papai. Pai, que essa palavra que foi ministrada ao meu coração, ao coração da tua igreja, Pai, possa ser, Pai, praticada por nós. Que nós possamos, Pai, nos esvaziar de nós mesmos, Pai, para que o Espírito Santo do Senhor habite em nós verdadeiramente, para que o Espírito Santo do Senhor dê frutos através das nossas vidas, Papai. Ô Senhor, usa-nos, Pai, usa-nos, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Oh Deus Santo, Deus amado, quero te pedir que em nome do Senhor Jesus, que a tua poderosa mão, Pai, esteja sobre cada lar aqui representado, cada família aqui representada, Pai. Pai, cada família que veio buscar algo do Senhor, Pai, que o Senhor conceda, Pai. Que o Senhor conceda, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Cada situação, Pai, que o teu filho, a tua filha, Pai, possa estar passando, Pai, que a providência do Senhor, Pai, seja sobre ele, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus, Pai, que pode todas as coisas, e todas te pedimos, Pai. Olha, papai, olha para a necessidade de cada um dos teus filhos, Senhor. Olha, Pai, para que eles possam, Senhor, continuar firmes, continuar fortes e caminhando na presença do Senhor. Oh, Deus Santo, Deus amado, eu quero te pedir, Pai, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, Pai, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar sobre nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.